A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse à Polícia Federal que as ações inapropriadas de Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, começaram em 2022, durante o período de transição do governo Lula, segundo o G1. Ela foi ouvida nesta quarta-feira no âmbito do inquérito que apura supostos atos de assédio moral e sexual do ex-ministro. De acordo com a Aniele, os atos foram escalando até chegar à importunação sexual. Ela afirmou ter sido importunada também durante viagens internacionais. Durante o depoimento, a PF não perguntou à Aniele a quais integrantes do governo Lula ela havia relatado os episódios de assédio antes de o caso vir à tona. Lembrando que o Silvio Almeida nega as acusações. Esse último ponto, doutor Teixeira, eu considero muito importante, chamei a atenção mais cedo aqui da nossa redação, porque a PF ela é dirigida pelo Andrei Rodrigues, que foi colocado lá pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Flávio Dino, que hoje está no STF, mas, portanto, é um diretor da corporação que foi indicado no atual governo, por membro do governo, evidentemente com aval do presidente Lula. A gente vê a PF aí se mobilizando contra o bolsonarismo, a gente não vê mais petista, evidentemente, sendo alvo da Polícia Federal, e, em determinados momentos, é preciso questionar, é preciso vigiar a corporação, como a gente faz com todos os órgãos de fiscalização e controle, com os tribunais, com os governos, etc. Por que não perguntaram a Aniele Franco a quem ela contou em relação às autoridades públicas, já que ela é um integrante de um governo, sobre o assédio, sobre a importunação? Porque me parece que isso faz parte de uma investigação. É uma ministra de Estado. Há notícias, inclusive, de que outros integrantes do governo já sabiam que havia o relato dela a respeito desses abusos. E aí, se esses integrantes não agiram, não fizeram nada, não apresentaram queixa, fica a dúvida sobre questões como prevaricação e tudo mais. Então, me parece que a investigação tem que chegar até aí. Tem que, pelo menos, reunir esses elementos para esclarecer os fatos. Afinal, repito, há todos os indícios aí de que a Aniele Franco já tinha contado para outras pessoas. Não é que ela segurou e só agora tornou público esse relato e foi aí que o Silvio Almeida foi demitido. Não, há indícios de que outras pessoas do governo já sabiam e não fizeram nada. Portanto, a exoneração do Silvio Almeida, que o Lula fez, mesmo que não tenha feito, do Juscelino Filho, que já está até indiciado pela PF, ela não acaba com a história em relação às responsabilidades do governo Lula. Elas ainda precisam ser apuradas e se a PF não está fazendo isso, ela parece estar se omitindo. Felipe, isso começando então em 2022, então mostra que são quase 2 anos em que esse tipo de atitude do Silvio Almeida estava acontecendo e ninguém fez nada. E esse tipo de coisa acontece e prospera quando você tem um clima, geralmente é assim, né? Você tem ali um clima, um sistema que impede, né, essas denúncias, desconsidera, ignora, os alarmes são dados, mas são completamente ignorados. Então é preciso saber realmente se isso aconteceu nesse período todo. E 2022 era aquele momento que o Lula ainda não tinha assumido o governo, mas você tinha aquelas reuniões, o Lula convocou um monte de gente que ia lá, acho que era no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, para fazer aqueles programas de governo. Produziram um documento gigante, cheio de páginas, que depois ninguém leu, né? E aí hoje a gente descobre que não só aquelas reuniões não tiveram nada de produtivo, como ainda aconteceu esse tipo de coisa, esse assédio que a Aniele está falando que aconteceu. E o Silvio Almeida deve ser o último a ser ouvido no inquérito instaurado pela Polícia Federal, notícia que acabou de sair. O roteiro da investigação prevê que o depoimento dele seja o último ato, a menos que apareça uma nova evidência durante o processo que justifique antecipar a sua oitiva. Então ele certamente está se preparando para esse depoimento, como em geral fazem aqueles que são acusados. E os indícios realmente são fortes aí contra o ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula. Nunca é demais a gente reiterar aquela comparação que eu fiz no dia que esse caso estourou. O Juscelino Filho é o ministro das Comunicações do governo Lula. Ele
é indiciado pela Polícia Federal no caso lá de abuso das emendas parlamentares, de uso desse dinheiro, questões criminais. Não vou aqui lembrar todos os detalhes, porque a gente já fez essa análise nesse programa. Está indiciado pela PF. O Silvio Almeida, ele, depois de ser exonerado, começou a ser investigado pela Polícia Federal. Mas o Lula já saiu exonerando. Por quê? Porque na sociedade brasileira, a intolerância, a própria suspeita de que alguém... A intolerância em relação à importunação sexual, ela é muito maior, mesmo quando é só uma suspeita, do que a intolerância em relação à corrupção. E esse é um dado que a gente precisa registrar. O Lula entende que ele vai perder popularidade se mantiver alguém que é acusado por mulheres de importunação sexual, mas ele entende que ele não vai perder muito se ele mantiver um ministro das Comunicações que é acusado de esquema criminoso envolvendo desvio de dinheiro público. Então a sociedade também precisa refletir. É claro que a nossa revolta diante de abusadores sexuais, assediadores, importunadores é imensa. A questão não é essa. A questão é por que não há tanta indignação em relação à corrupção, que ela esteja tão naturalizada a ponto de um presidente da República incorrer nesse duplo padrão, nessa incoerência, em vez de tratar todos aqueles que são acusados da mesma maneira. E ele incorre sem que haja muito questionamento, muita contestação, até porque está aí regando uma série de emissoras aliadas com verbas de publicidade, muita gente fica pianinho em relação a esse governo. Aqui a gente aponta tudo, seja nesse governo, seja em outro, seja qual for a corrente ideológica. Aqui é fonte de informação baseada em fatos objetivos e análise em argumentos técnicos. A gente vai sempre fazer isso. Quem quiser contribuir com o nosso trabalho, basta assinar aí a Cruzoé, e a gente está trazendo uma série de benefícios também para esses assinantes que vão virar membros aqui do clube, o Antagonista, com direito ao programa Hora Extra, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, com diálogo com a gente, com perguntas que são respondidas ao vivo no YouTube, daqui a pouco cursos aqui com os nossos colunistas. Então a gente agradece a todos aqueles que apoiam o jornalismo independente. Quer concluir, Duda? Achei muito interessante essa comparação que você fez entre a intolerância em relação à corrupção e a intolerância em relação à importunação sexual, né? Eu acho que entre a sociedade brasileira há uma grande intolerância à corrupção, né? O Bolsonaro foi eleito muito por causa dessa intolerância com a corrupção, né? Nossos leitores aqui, as pessoas que nos assistem no portal do Antagonista, que leem a revista Cruzoé, não tem nenhuma intolerância à corrupção. A gente vê isso ali nos comentários claramente, né? Não tem tolerância. Eles não têm tolerância, né? Isso. Eles são intolerantes com a corrupção. Exato. Agora, aí você vê, quando a gente olha o governo federal ou o STF, aí eu concordo com você, né? Quer dizer, o governo petista já mostrou que é muito tolerante com a corrupção. O ministro Dias Toffoli, no STF, toda semana sai uma notícia nova dele perdoando ali as empreiteiras, os delatores, né? Anulando multas, até mesmo de delatores que confessaram atos de corrupção, né? Então eu acho que a gente só tem que separar a sociedade brasileira, que, entendo eu, é intolerante com a corrupção, e o nosso governo atual ou a Suprema Corte. Acontece que você tem, de fato, vários segmentos na sociedade brasileira que são intolerantes em relação à corrupção. Obviamente a gente fala muito mais para esse público, é o público que acompanha o nosso trabalho. Agora, tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita, havia uma intolerância à corrupção em determinados segmentos que era da boca para fora. Porque quando as suas lideranças foram acusadas no campo da esquerda de corrupção e lavagem de dinheiro, no campo da direita de peculato, organização criminosa, as rachadinhas da vida, etc., aí houve uma relativização e as pessoas passaram a não achar tão grave assim, porque afinal defendiam que o seu campo tivesse poder para tirar o poder do outro lado que consideram muito pior. Nessa hora todo mundo relativiza tudo, todo mundo desse pessoal mais engajado.
Mas é claro que existe uma base na sociedade que não tolera a corrupção e a gente quer justamente que essa base cresça.